Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Lupa Engenharia Diagnóstica. Antes de tudo, recebê-los, é uma satisfação para nós ter vocês aqui conosco. Pedir que inscrevam-se em nosso canal logo abaixo, clique no botão inscrever e também aperte aí a lampinha. Quando chegar vídeos novos, você irá receber a informação das nossas informações e formações profissionais. Hoje nós temos um tema muito bacana, muito importante, lembrando que esse é o nosso segundo vídeo institucional, apresentando um tema específico na área da engenharia diagnóstica, avaliações, perícias de engenharia, patologia nas obras civis. Como disse a vocês, o slogan da análise das manifestações patológicas em obras civis e recuperação. Nós tivemos o primeiro vídeo institucional, falando um pouco sobre a empresa, depois nós falamos sobre vistoria cautelar em obras civis e agora, hoje, um tema também muito bacana, muito importante, que nós vamos falar de vistoria de entrega e recebimento de obras da construção civil. São procedimentos técnicos de entrega e recebimento de obras. Um material, inclusive, rico de informações, estudados aí pela diretoria técnica e pela diretoria em geral, também pela presidência do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia em Minas Gerais. Um abraço a todos os colegas do Instituto e também a todos os associados. Antes de tudo, gostaria de abrir um parênteses para vocês para falar sobre o direito de construir de Eli Lopes Meireles. É uma informação muito importante, que nós temos que abrir aspas antes de iniciar esse tema bem bacana, onde que ele cita a importância quanto ao direito de construir em 1961. A responsabilidade pela perfeição da obra é o primeiro dever legal de todo profissional ou firma de engenharia, arquitetura ou agronomia, sendo de presumir em qualquer contrato de construção, seja ele particular ou pública, mesmo que não conste de nenhuma cláusula de ajuste. Isso porque a construção civil é modernamente mais do que um empreendimento leigo, um processo técnico de alta especialização que exige, além da perícia artis, que é do prático do passado, nós temos a perícia técnica do profissional da atualidade. Para quem quiser fazer uma leitura na íntegra desse livro, um documento muito importante, Eli Lopes Meireles, Direito de Construir. Tenho aqui a 9ª edição atualizada pelo Eurico, Adilson e Daniela. Um livro extremamente rico de informação na área da engenharia diagnóstica, tá bom? Pessoal, nós falamos um pouco dos conceitos de vistoria cautelar, hoje nós vamos falar dos conceitos da vistoria de entrega e recebimento de obras, que nós temos que dividi-la em dois momentos. O vistoria da entrega e o momento da vistoria do recebimento. Nós vamos explicar qual que é a diferença, algumas pessoas fazem um pouco de confusão, algumas pessoas confundem o recebimento com uma entrega e a entrega de chaves, então nós vamos tirar aqui dúvidas, esclarecer de vocês quanto o que é normativamente especificado, tá bom? Importante também você acessar o site do IBAP, existe um estudo feito, os procedimentos feitos pela instituição, como eu disse no início do vídeo, está disponível lá para download gratuitamente, para você entender um pouco sobre os conceitos normativos e tudo mais. Então vamos lá. A vistoria de entrega é uma constatação das etapas construtivas executadas na obra, bem como das suas condições físicas e técnicas. E a vistoria de recebimento é a constatação das condições físicas do funcionamento e de conformidade de um imóvel em relação ao seu memorial descritivo, projetos e demais documentos. Para ficar mais fácil, para poder compreendermos aí, vamos falar sobre a finalidade de cada. A vistoria de entrega, ela tem uma finalidade de dar subsídio ao incorporador na formalização do termo de conclusão das obras realizadas pelo construtor, de forma a verificar se todos os serviços contratados foram efetivamente executados. E a de recebimento, dar subsídio ao cliente no recebimento das obras. Então o nome ele consegue nos trazer essa separação que mesmo técnica e na confusão de muitas pessoas, nós podemos aí elucidar o que diz a respeito da finalidade. A da entrega é para dar subsídio ao construtor, ao incorporador, o construtor quanto a um terceiro que ele contratou, ao incorporador quanto à construção que ele pleiteou durante o processo de construção, a um construtor em relação ao termo de conclusão das obras realizadas pelo construtor. E o de recebimento é ao cliente, é o destinador final
né, quanto ao recebimento das obras realizadas pelo incorporador, de forma a verificar não só apenas as condições físicas, como também o seu funcionamento, a sua conformidade em relação aos memoriais descritivos, projetos e demais documentos que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Muito importante o que motivou, então, ao estudo do IBAP, ao estudo de diversas entidades, a diversos profissionais quanto aos trabalhos, que muitos conhecem como vistoria de entrega de chaves, alguns conhecem como vistoria de recebimento de apartamento, né? A grande motivação é quanto à qualidade, a gestão de qualidade que nós temos diante da execução de um trabalho que foi feito por vários profissionais envolvidos, né? Um processo construtivo por etapas. Então você nunca tem uma pessoa que executa do início e vai até o fim de unidades assim, por exemplo, em edifícios, sempre são equipes que passam por aquele determinado objeto, então necessariamente de tempo em tempo se faz aí, tecnicamente falando, a execução, a vistoria, a fiscalização necessária para que no final não tenhamos que ter as correções, e as correções são, além de caras, são tecnicamente mais complicadas. Nós vamos falar isso em vídeos posteriores sobre o processo de mitigação, os modos executandi. Então nós temos também uma grande motivação aí, que é a obrigação comercial, né? A obrigação comercial, ela vem diante de um programa de gestão de qualidade das empresas. E aí, alguns construtores e incorporadores, você especificamente, construtor e incorporador que está vendo esse vídeo, pode se perguntar, né, o porquê de contratar uma empresa terceira, um profissional terceiro, para realizar uma vistoria em uma unidade onde que eu acompanhei, que eu fiz, que eu executei e tive que colocar a minha equipe técnica. Nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? O cautelar também é uma das motivações principais que nós temos. Ação preventiva do Departamento de Assistência Técnica, precaução quanto a eventuais ações judiciais, isso é muito importante, né? Quando nós falamos da vistoria de entrega e recebimento de obras, olha só pessoal, quais são as situações mais comuns que nós temos. Uma construtora, quando ela quer demonstrar, né, preservar a memória do que está entregando, né, para o destinador final, para o contratante, a obra em conformidade com o contrato, projeto e memorial descritivo. Ou uma construtora que quer apenas caracterizar o estado ou o estágio em que a obra se encontra, é muito importante também esse trabalho quando da execução por etapas. Agora nós vamos falar em vídeos posteriores também sobre a norma de desempenho, a ABNT-NBR 15575, que ela vem trazer conceitos normativos e também padrão, né? O padrão quanto ao processo construtivo de etapa por etapa, projetos, planilhas, vistorias e tudo mais, né? Então, essa parte de análise, de conferência do que está sendo entregue, seja por etapa ou seja de um objeto final, é muito importante e é bem explicado nos procedimentos técnicos de entrega e recebimento de obras. Outro exemplo clássico, né? O incorporador ou proprietário da obra, ou ainda até o proprietário do imóvel, né? Quem está adquirindo o produto, contrata um profissional com experiência em perícia para fins de apontar as anomalias, as inconformidades, falhas, antes de formalizar o recebimento do imóvel, né? Então é isso. Nós vamos falar um pouco agora sobre as questões legais, né? Nós temos aí os balizadores dos trabalhos, tanto de consultas normativas, quanto também os procedimentos técnicos de recebimento da obra, do serviço, da etapa ou até mesmo do produto final. Código de Defesa do Consumidor é o primeiro, um dos mais importantes que nós temos, né? O Código Civil também. A ABNT 15575, habitações, o desempenho, que nós falamos agora há pouco. A ABNT-NBR 14037, Manual de Operação, Uso e Manutenção das Edificações, 2011, né? A ABNT 5674, Manutenção de Edificações, Requisitos para o Sistema de Gestão de Manutenção, 2012. E a ABNT-NBR 16747, de 2020, Dispensão Predial, Diretrizes, Conceitos, Terminologia e Procedimentos. São todas normas balizadoras para a execução deste trabalho de vistoria de entrega e recebimento. Esta última chama atenção, nós vamos fazer um vídeo aí posterior explicando mais detalhes sobre a norma 16747 de 2020, inspeção predial. Nós vamos convidar aí pessoas extremamente
entendedoras, dominadoras do assunto, para que possamos trazer mais informações quanto à inspeção predial, que é uma norma que já vem sendo estudada ao longo dos anos, padronizadas. Nós tínhamos padrões normativos específicos de instituições, como nós temos essa que eu estou falando com vocês hoje do IBAP, né? Nós tínhamos também a vistoria cautelar do vídeo anterior, o documento MG 003 do Instituto e entre outros que nós temos espalhados por aí. Agora, normativamente falando, ela foi registrada pela ABNT. Então, não diferente da vistoria cautelar, nós vamos falar um pouco sobre quem está habilitado para realizar esse tipo de serviço, né? Os serviços dos procedimentos técnicos adotados para vistoria de entrega e recebimento de obras da construção civil. Engenheiros, de acordo com a Lei 5194, de 24 de dezembro de 1966, os engenheiros civis, os profissionais voltados para o ramo da construção civil, e arquitetos, de acordo com a Lei 12378, de 31 de 12 de 2010. Pessoal, vou abrir um parênteses aqui, quebrar o protocolo do nosso textinho, de vez em quando a gente tem uma colinha aqui para não esquecer, para falar para vocês um pouco sobre as etapas construtivas importantes que nós podemos trabalhar esse tipo de ação, né, preventivo. Obras de arte especial, a execução, né, de pontes, viadutos, serviços assim, também é aplicado normativamente falando os trabalhos de vistoria. Nós vamos ver que em indumentária agora há pouco a gente fala do checklist, o trabalho, o relatório técnico final. É muito importante, né, termos essa noção de que o que envolve processo construtivo, o que envolve execução de obras da construção civil, nós podemos aplicar a vistoria de entrega e recebimento de obras. E aí nós vamos falar agora um pouco sobre as formas de contratação. Bom, vistoria de entrega, que é aquela que pode acontecer 100% ao findar os trabalhos ou até mesmo parcialmente, como acabei de falar com vocês, ela pode ser contratada pelo incorporador. Agora há pouco eu expliquei bem superficialmente e agora aprofundando no assunto, quando o incorporador, contrata o profissional ou a empresa que está habilitado e também está qualificada, né? Nós vamos falar sobre isso em vídeos posteriores, já disse no vistoria cautelar. O incorporador ele quer nada mais do que verificar se os serviços por ele contratados foram efetivamente executados pelo construtor, né? Seja ele a etapa, seja ele o produto final. Tá? Quando nós falamos do construtor, é verificar se os serviços contratados pelo incorporador foram efetivamente executados ou até mesmo por um terceiro, né? Uma equipe que foi contratada especificamente para executar um telhado, para executar uma pintura. É muito comum, parte de acabamento, aí terceirizar os trabalhos. E aí os trabalhos são feitos conforme normas, boas técnicas da engenharia, e os trabalhos de vistoria cautelar vêm para poder fazer essa análise técnica e dar o seu parecer. E a vistoria de recebimento é quando é contratada pelo cliente, verificam as condições físicas, o funcionamento e sua conformidade em relação ao memorial descritivo, projetos e demais documentos. Esse trabalho é muito comum quando dá entrega de empreendimentos de muitas unidades, 100, 200, 300 unidades, programas habitacionais, seja do Minha Casa Minha Vida, com recursos de SBPE. Nós temos aí muitos clientes envolvidos neste segmento que nos contratam especificamente para realizar uma análise técnica que, em primeiro momento, é feita no escritório, com um trabalho intenso de consulta aos projetos, aos memoriais descritivos, onde criamos ações específicas para depois ir para campo, para não ter necessidade aí de retornar ao objeto e aí criar um desgaste durante o processo de contratação. Então, ele pode ser contratado em duas modalidades específicas, que podem acontecer juntas ou separadas. A vistoria das áreas de uso comum e as vistorias das unidades autônomas. Tá? Então, você tem as áreas de uso comum, não apenas os halls, elevadores, né? Nós temos aí as áreas de recreação, ajardinamento, área de drenagem. Nós vamos falar daqui a pouco tudo que é feito aí, uma análise específica quanto ao processo de vistoria de entrega e recebimento dos trabalhos. Agora nós vamos falar um pouco sobre o segundo tópico, que é o desenvolvimento dos trabalhos de vistoria de entrega e recebimento de obras da construção civil. Análise dos projetos, memoriais descritivos e demais documentos, né? Preliminarmente, antes da realização, antes de você ir em campo, necessário se faz você abrir, ao solicitar ao cliente, tudo na mesa do seu escritório.
monta a sua equipe, monta o seu checklist, deixa ali preparado toda a indumentária documental, todas as ferramentas necessárias para a sua inspeção e deixa ali tudo preparado, inclusive um bom relacionamento e um bom entendimento daquilo que vai ser feito em campo, né? Então, o que deve ser analisado, né, em primeiro momento quanto às condições técnicas específicas, demais diretrizes de natureza técnica ou informações, né, contidas na documentação disponibilizada pelo contratante. E isso tudo vai ser especificado no laudo, né? O que deve se analisar? O projeto legal em primeiro momento, quanto à municipalidade, o corpo de bombeiro, os projetos executivos, arquitetura, hidráulica, elétrica e afins, e também as questões do memorial descritivo, um dos mais importantes que nós temos, tá? O memorial descritivo, ele é o trabalho principal para que se faça uma análise dos equipamentos, dos acabamentos e de diversas outras ferramentas que envolve tanto o projetado quanto o executado e aquilo que foi determinado no ato da contratação do objeto quando da construção na sua fase inicial. E também uma análise do projeto do material publicitário, né? Muito importante, inclusive o incorporador, né, que tenha o costume de colocar aquelas imagens ilustrativas. Existem muitos pegas judiciais quanto a isso, né? Nós, peritos, assistentes técnicos, nos atentamos muito a condições quanto àquilo que você está comprando, o que está visto e aquilo que de fato está executado. Então, o material publicitário é um dos elementos que nós realizamos uma consulta também e consideramos ele no relatório técnico, no laudo final. Importante, pessoal, nos casos em que a obra já tenha sido concluída conforme a natureza do objeto, devem ainda ser previamente estudados e conhecidos o Manual de Uso, Operação e Manutenção das Áreas de Uso Comum e o Manual do Proprietário. São dois documentos super importantes que vão nos balizar aí quanto ao processo construtivo, executivo, de manutenções, de garantias e tudo aquilo que concerne quanto ao uso, operação e manutenção destas áreas, seja ela de uso comum, e o Manual do Proprietário, que também traz informações importantes quanto às áreas privativas. Pessoal, disse para vocês agora há pouco sobre o checklist, que é uma lista de verificação e a padronização para as vistorias e apontamentos, uma das ferramentas mais importantes que tem no ato dos trabalhos de vistoria de entrega e recebimento de obras, onde que esse checklist, nós trazemos uma recomendação dele que contenha pelo menos as seguintes informações, vou pontuá-las, que está aqui no documento, também normativo no documento do IBAP, que é um dos mais importantes que nós temos aí, influenciadores e moderadores para a execução dessa atividade. Localização, né? Esse croquis é muito importante que tenha localização, data e hora da vistoria, o nome da pessoa que está o acompanhando, identificação do cômodo do ambiente vistoriado, qual que é o item, o elemento, né, construtivo que pertence ao cômodo, o ambiente vistoriado, componentes dos elementos construtivos, a coluna que atende, a coluna que não atende, a descrição da desconformidade, o número da fotografia da desconformidade identificada. Então isso é muito importante. Vão ter vídeos posteriores aí que nós vamos falar sobre emissão de relatórios. Isso é uma facilidade que depois você traz para o escritório para desenvolver os trabalhos, a indumentária, né? Pensa bem você fazer um trabalho de vistoria, de entrega e recebimento em um empreendimento de 1000 unidades das áreas de uso comum e você se perder em 80 torres, por exemplo, e você não saber se aquela é a torre 1, torre 2, torre 3. Então existem alguns macetes que nós adotamos para poder realizar esse trabalho. Então é uma compatibilização entre o checklist, entre o projetado e o executado, entre a fotografia com o croquis e depois a tratativa, né, o tratamento dessas informações coletadas no escritório, que é o nosso próximo item. Então, vamos lá. Primeiramente, o mais importante é o preenchimento eletrônico da planilha de checklist. É trazer tudo aquilo que você coletou em campo para uma melhor análise dentro de um meio eletrônico. O arquivamento das fotografias no computador. Pessoal, muito importante as fotografias. As fotografias, o que diferente de muitas pessoas podem achar que não, a fotografia, o lançamento dessas fotografias em arquivo é um dos quesitos mais importantes. Nós temos cursos, inclusive, específicos de como fotografar conforme as boas técnicas da engenharia para depois trazer o melhor cenário
para tratativa dessas informações. Imagina uma vistoria em que você faz aí 1000 fotos, né? Então, recomenda-se que sejam inseridas no máximo 2 fotos por páginas. Isso é muito importante para trazer um conceito positivo e técnico positivo diante dos seus trabalhos de vistoria. O tamanho das fotos tem que ser na posição horizontal, né? Só em caso de extrema necessidade que se faça ela na vertical, ou seja, com o telefone em pé, né? Mas a intenção é que se faça ela no telefone deitado na horizontal, e as fotos têm um tamanho, uma altura bacana de 9 por 12, uma largura de 12 centímetros. Né? Agora, caso seja necessário na posição vertical, quando da formatação dessas fotografias no relatório técnico, que seja em uma altura de 11 centímetros, uma largura de 8,20. Dessa forma, onde que até o próprio Word ele faz essa compatibilização, né? Quando você insere uma foto, ele já te dá essas posições em tamanho real e você ajusta horizontal em 9 centímetros, vertical em 11 centímetros. Pessoal, muito importante e também muito falho em alguns relatórios técnicos, as fotografias são elementos de extrema importância para análise visual. A constatação da vistoria de entrega e recebimento no tempo do agora, que é feito agora, ela necessita de legenda. Ninguém consegue visualizar uma fotografia sem ter uma legenda, né? E outra coisa mais importante ainda são as questões das setas indicativas. É necessário também que se faça a seta indicativa. Nós que somos profissionais da área, às vezes temos dificuldade de enxergar uma fissura, uma trinca, né? Então, se faz extremamente importante a seta indicativa e a legenda, explicando qual que é o ambiente, de que lado que está. Às vezes você tem uma trinca, por exemplo, por mudança de geometria nas aberturas, por ausência ou ineficiência de verga e contraverga, e aí você não consegue explicar na fotografia onde que está aquela trinca. Então, é certo que se faça um mapinha do croquis, mostrando qual que é aquela anomalia, aquela irregularidade, aquela não conformidade, aponta no seu croquis, aponta no relatório técnico, tira a foto e marca no croquis qual que é aquela fotografia para depois você não se perder. Pessoal, 2 observações mega importantes para você. Se tiver com papel e caneta, anotem aí. Todas as constatações deverão ser relatadas no corpo do laudo e retratadas através do relatório fotográfico. Todas as constatações, tá bom? Até aquelas que são incólumes. O que são coisas incólumes, né? Chegou, por exemplo, num banheiro, você não encontrou nenhuma desconformidade? Registra com acervo fotográfico, coloca a fotografia na legenda, coloca banheiro incólume. E no relatório, no banheiro social do apartamento 102 do bloco 6, não foi encontrado qualquer irregularidade no banheiro, né? Então, isso vai ser bem explicado, por isso a fotografia vai estar incólume, então isso é muito importante também retratarmos, tá bom? E aí agora, para finalizar o nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a elaboração final do laudo. O relatório técnico é a peça principal para a vistoria de entrega e recebimento de obras da construção civil, né? Nós temos os tópicos essenciais do laudo: objeto, finalidade, objetivo, identificação do solicitante, localização, data da vistoria ou das vistorias, às vezes necessário se for ir no objeto 2, 3, 4 vezes, descrição técnica da obra e dos sistemas vistoriados, é muito importante isso, né? Processo construtivo, diretrizes e procedimentos que foram adotados para a execução dos trabalhos, documentos de referência, vistorias, constatações que foram feitas em loco, análises das observações feitas, o acervo fotográfico ou relatório fotográfico, como você quiser chamar no seu documento, a conclusão, as considerações finais, as condições limitantes para a realização desses trabalhos e o encerramento, considerando data da emissão do documento e assinatura do profissional e dos acompanhantes dos trabalhos técnicos com o número do registro do CREA ou do CAL. Pessoal, palavras finais para vocês sobre mais essa etapa das nossas consultorias aqui nas nossas mídias sociais, né? Gostaria de chamar a atenção a vocês sobre a importância desse trabalho, né? Esse trabalho da vistoria de entrega e recebimento de obras, ele é primordial, né, para os construtores,
para os incorporadores, para o destinador final, para quem está adquirindo o imóvel, para conferir se de fato existem boas técnicas da engenharia. Nós temos muitas situações recorrentes aí no processo construtivo, né? Trincas por mudança de geometria, ausência ou ineficiência das vergas e contravergas, as questões de umidade por ascendência, as questões de níveis, né, das águas nas áreas molhadas, ausência de elementos durante o processo construtivo, tudo isso que você consegue identificar como leigo, mas também, tecnicamente falando, necessário se faz a contratação de um profissional para a execução de trabalhos assim, né? Outro cenário que é necessário se quebrar no mercado, uma cultura, é aquela pessoa que adquire uma unidade, está doida para mudar, né? Está louca para ir para o apartamento, de repente compra, quando começa a utilizar, usufruir do seu objeto, aí vem as questões do processo, do uso, né? Nós vamos criar aqui alguns vídeos explicando depois sobre vícios ocultos, vícios aparentes, vícios de manutenção, vícios por falta de manutenção e por aí vai, né? Mas já dando uma explicação técnica aqui nesse vídeo, é bom deixar para vocês bem claro aí quanto à situação da necessidade, da importância de um trabalho de vistoria de entrega e recebimento de obras. Revisando então, a vistoria de recebimento e a vistoria de entrega, ela pode ser realizada durante o decorrer da obra, por um tipo de produto, que seja alvenaria, que seja o revestimento, que seja o telhado, ou ela pode acontecer final, que seja pelo construtor incorporador, pelo destinador final, e também é muito comum pelo grupo de profissionais envolvidos no condomínio, né, os síndicos, profissional ou as administradoras de condomínio. Então fica aí a nossa deixa quanto a essas questões da importância da vistoria de entrega e recebimento. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, né? Um vídeo muito produtivo, rico de informações. Não deixe de curtir esse vídeo, de reaplicá-los aí em seus contatos. Inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, siga-nos no Instagram, você vai colocar lá Lupa, L-U-P-P-A ENG de engenharia, Lupa Eng, é o nosso canal oficial das mídias sociais. Facebook também, Lupa Engenharia Diagnóstica no Facebook. Vou deixar a descrição aqui no vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e aí a gente conta com vocês, tá bom? Um abraço, até mais.